Tem um monte de novos enigmas para você, ó grande detetive. Concentre-se e resolva todos eles como um mestre. Observe esta imagem com muita atenção. Uma dessas pessoas atacou o artista. Mas você consegue descobrir quem? O artista começou a escrever a letra K e depois outra letra, mas não teve tempo de terminá-la. Parece ser um I, portanto a culpada pode ser a Akiri. Mas ao mesmo tempo também parece que o pintor simplesmente não teve tempo de terminar a letra L, que pode ser confundida com um I. Portanto, se o homem ferido tentou escrever a parte inferior da letra L, mas não conseguiu terminá-la, poderia facilmente ter sido o Claude quem o atacou. O que você acha? Foi o Claude ou a Akiri? Escreva sua resposta nos comentários. Essas pessoas parecem ser bastante estranhas, mas apenas uma delas é um vampiro de verdade. Qual? Todas estão bebendo algo vermelho, mas pode ser apenas um suco de romã. A garota da esquerda tem uma faixa vermelho-sangue ao lado da boca, mas talvez seja apenas um batom borrado. O homem tem dentes estranhos, mas eles podem ser artificiais. Quanto à mulher da direita, deve ser a vampira. Você notou que ela não tem um reflexo no espelho? Este casal está prestes a se casar. Que evento feliz! Mas nem tudo são arco-íris e borboletas aqui. Uma das pessoas na imagem é na verdade um alienígena. Você viu esse convidado de outro planeta? É a própria noiva. Veja, ela tem 3 braços. Continuando com o tópico de visitantes extraterrestres. Você precisa encontrar um alienígena entre esses atletas. E aí, consegue identificar algo em comum neles? Deve ser o cara da esquerda. Ele tem 2 mãos esquerdas. Caramba, assustador. Agora esse cara parece estar perdido e confuso. Há 2 portas à frente dele e as 2 mulheres parecem amigáveis. Mas uma das portas não é segura para entrar. Qual? É a porta à esquerda. Essa glamurosa mulher está convidando o rapaz para entrar, mas você está vendo a estranha decoração do apartamento dela, especialmente a caveira? Ao mesmo tempo, a segunda mulher parece bastante desarrumada. Mas apesar disso, oferecer comida pode ser apenas um gesto gentil. De qualquer forma, uma carona com um estranho é mais arriscada do que um simples hambúrguer. Observe esses banheiros com muita atenção. Sua tarefa é descobrir qual deles pertence a um zumbi. Bem, ambos parecem um pouco nojentos, mas um verdadeiro zumbi sai do banheiro da esquerda. Está vendo aquele copo em cima da pia no cômodo da esquerda? O zumbi mantém seus dedos ali. Temos aqui 3 candidatas a Miss Escola. Elas são bonitas e tudo mais, mas uma delas é realmente perigosa. Qual? É a garota de vestido rosa. Tem sangue na coroa dela. Outro dia, outro monstro. Olhe para essas pessoas com atenção e tente descobrir qual delas é um lobisomem. O homem à esquerda está apenas usando uma máscara. Isso é bastante óbvio. A mulher do meio pode ter sofrido algum tipo de acidente, por isso as manchas azuis bizarras em seu corpo. Mas o cara à direita está literalmente coberto de pelos, que ele está tentando esconder com suas roupas. Mas sua verdadeira natureza ainda pode ser vista. Um cientista maluco capturou o Marcos e o trancou em seu laboratório para usá-lo em seus experimentos. Por sorte, o rapaz conseguiu sair dali levando 3 pílulas. Cada uma funcionava por 10 segundos. A pílula verde poderia lhe proporcionar habilidades de regeneração. A vermelha permitia que ele se tornasse invisível, e a azul lhe dava a capacidade de voar. Para sair dali, o Marcos tinha de passar por 3 salas.
Uma era guardada por um vampiro, a segunda era protegida por um lobisomem, e a terceira abrigava um maníaco com uma motosserra. Qual pílula ele deveria tomar para passar por cada sala? O Marcos precisa tomar a pílula da invisibilidade para passar pelo vampiro, a que lhe permite voar para passar pelo lobisomem, e a da regeneração para escapar da motosserra. O Sérgio ficou preso em um posto de gasolina a 80 quilômetros da cidade. Seu carro estava quebrado e só poderia ser consertado no final do dia. Por sorte, havia 3 motoristas prontos para lhe oferecer uma carona até a cidade. Olhe para essas pessoas e tente entender qual carro é seguro. O motorista do carro vermelho é, na verdade, um criminoso. A polícia está procurando o veículo que ele está dirigindo. Deve ter sido roubado. O cara no automóvel amarelo também deve ser um criminoso, já que ele é retratado no pôster de procurado na parede. Somente a vovó do carango azul é segura para pegar carona. A Maria, uma rica mulher de negócios, colecionava obras de arte antigas. Um dia ela conseguiu comprar uma estatueta chinesa de valor inestimável, a trancou em um cofre em seu escritório e foi para casa. Mas na manhã seguinte a estatueta havia desaparecido. A polícia tem 3 suspeitos, todos subordinados da Maria. O detetive perguntou a cada um deles se haviam tirado a estatueta do cofre. O Beto disse que não tinha ido ao escritório desde segunda-feira. O Renato disse que nem sequer sabia como abrir cofres e que não estava interessado em arte chinesa. O Vicente admitiu que tinha ido ao escritório da Maria depois que ela saiu, mas que só pegou alguns documentos de que precisava. Você já entendeu quem foi o ladrão? Foi o Renato. Caso contrário, como ele saberia que a estatueta era chinesa? A Mariana era professora universitária. No início de um novo ano letivo, 3 novos alunos entraram para a classe. Quando ela os viu, percebeu imediatamente que havia algo de errado com um deles. O que era? O cara do meio não tem sombra. O Lúcio trabalhava como agente de segurança em um pequeno navio de cruzeiro. Um dia, durante uma forte tempestade, ele encontrou o Luiz caído no convés. Quando o homem voltou a si, disse que alguém o havia golpeado na cabeça e levado sua carteira. O Lúcio tinha 3 suspeitos e os visitou em suas cabines. A Linda garantiu que estava se sentindo mal por causa do enjoo, não conseguia nem se levantar da cama. A Denise disse que estava assistindo a um filme em seu smartphone. E o Felipe falou que estava escrevendo uma carta para a esposa. O Lúcio entendeu imediatamente quem havia atacado o Lúcio. E você? Foi o Felipe. Veja a carta dele. A caligrafia é impecável, mas é impossível escrever com tanta precisão durante uma tempestade. Veja essas mulheres idosas. Ambas saíram para uma caminhada. À primeira vista parecem totalmente normais, mas uma delas está na verdade planejando algo ruim. Você consegue descobrir qual? É a mulher da direita. Ela tem uma lima escondida em sua cesta de tricô. Olhe para este explorador. Ele parece estar em uma situação difícil. Há 4 túneis à sua frente. O primeiro parece estar muito frio, com alguns pingentes de gelo de aparência perigosa pendurados sobre a entrada. O segundo parece completamente assustador. Um tubarão gigante está no terceiro túnel, e a 4ª passagem está coberta de lava derretida. Para onde nosso explorador deve ir? Ele deve optar pelo primeiro túnel. Você notou que há uma trilha ali? Então, esse caminho não deve ser muito perigoso. O Kiko estava com fome. Ele encontrou uma lanchonete agradável que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que o garçom lhe trouxe o pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos. Mas quando voltou, seu lanche havia sumido. O rapaz olhou ao redor da lanchonete e percebeu quem havia levado a comida.
Você consegue descobrir? É esta moça. Um cachorro está sentado aos pés dela farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cão não estaria tão interessado nela. Harry acorda em uma realidade simulada. Uma voz de inteligência artificial lhe diz que ele precisa concluir uma série de tarefas para voltar à sua vida normal. 3 portas são projetadas à sua frente. A primeira tem um enorme martelo que esmaga tudo que passa por ela. A segunda porta leva a um corredor cheio de tubos eletrizados. E atrás da terceira porta, há vidro quebrado por toda parte. Ele tem 2 segundos para escolher uma das portas. Qual delas ele deve escolher? Ele deve escolher a terceira porta. Como ele está usando sapatos, vai ficar bem. Ele passa por essa porta e acaba em uma jaula. Dentro dela há 3 botões de resgate. O vermelho abrirá a jaula imediatamente, mas ao mesmo tempo, abrirá uma jaula com um leão faminto. O botão azul abrirá a jaula em 10 minutos, mas também abrirá centenas de canos de água. O botão laranja abrirá a jaula em 5 minutos, mas também colocará fogo em todo o local. Qual dos botões ele deve pressionar? Ele deve pressionar o azul. Quero dizer, como é uma jaula, ela não vai se encher de água. Assim que a jaula se abrir, ele estará livre para nadar para longe. Então ele se encontra em uma encruzilhada. Há 3 caminhos diferentes e ele precisa descobrir qual deles pegar. O primeiro caminho está cheio de carvão fumegante. O segundo tem gelo por toda a parte. E o terceiro caminho tem pregos bem afiados. Qual deles ele deve escolher? Definitivamente, ele deve escolher o caminho do meio. Mesmo que o gelo não derreta durante o dia, é muito fácil passar por ele. Parece que o Harry está se saindo muito bem, então a IA, que controla o jogo, decide tornar as tarefas um pouco mais difíceis. Ela projeta uma cena em que o Harry está agora em um saguão de hotel. Ele precisa descobrir qual dos funcionários do saguão não o ajudará com a bagagem. É definitivamente o homem no meio. Se você observar com atenção, ele é transparente, o que significa que provavelmente é um fantasma. Ele não pode tocar em coisas físicas, portanto, não poderá ajudar o Harry. De repente, é fim de semana nessa realidade virtual e o Harry é levado para uma cabana nas montanhas. Há 4 amigos aguardando sua chegada. Eles se divertem, mas no final do fim de semana, a cabana pega fogo. Um de seus amigos fez isso. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir quem fez isso? Foi o cara da direita. Ele tem uma garrafinha de gasolina pendurada em seu cinto. O Harry aparece de repente no que parece ser uma cerimônia de casamento e descobre que é ele quem está se casando. 2 mulheres aparecem na frente dele. Elas estão vestidas da mesma forma, mas ambas têm o rosto coberto por véus. Ele precisa descobrir quem é sua verdadeira noiva. Você pode ajudá-lo aqui? Elas parecem bastante idênticas, mas uma delas já tem uma aliança de casamento. Isso só pode significar que sua verdadeira noiva é a outra garota sortuda. Para seu próximo desafio, ele é levado a um restaurante onde uma garçonete lhe mostra 4 copos. Cada copo está preenchido com o mesmo líquido, água, e tem um objeto dentro dele. A garçonete pergunta ao Harry qual copo tem mais água que os demais. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir a resposta correta.
Isso não deve ser muito difícil. O último copo é o que tem mais água em seu interior. O clipe de papel não pesa quase nada, enquanto os outros objetos são muito mais pesados. Isso significa que há menos água em todos os outros copos. O Harry está se saindo muito bem, graças a você. Agora observe esta imagem. Há 3 pessoas prestes a saltar de paraquedas de um avião. Ajude o Harry a descobrir quem está correndo mais perigo aqui. São os 2 primeiros caras. Veja, há uma garrafa pesada na mochila do último. Se ela cair, pode quebrar os paraquedas dos outros. Oh! O estômago do Harry começa a roncar depois de tanto trabalho duro, então ele pede comida. A IA, que controla o jogo, decide criar 2 chefes para preparar 2 bolos diferentes para ele. Mas aqui está o problema. Apenas um é seguro para comer. Dê uma olhada nesses 2 bolos de aparência deliciosa. Qual deles é seguro? Se você tiver um olhar aguçado, notará que o chefe da esquerda é uma farsa e, portanto, não deve comer o bolo dele. O chefe da esquerda tem manchas em toda a camisa que parecem sangue. Além disso, ele não tem um crachá, tem um arranhão no olho e está escondendo uma seringa na mão atrás das costas. Há muitos sinais de alerta aqui. O Harry deve escolher o bolo à direita. É hora de tirar um cochilo e o Harry é levado para uma velha casa. Há 3 quartos para ele escolher. Dê uma olhada na imagem. Qual deles ele deve escolher? Bem, você está vendo os escorpiões escondidos atrás das cortinas do primeiro cômodo. Isso é um grande não. Quanto ao terceiro quarto, observe como o ar-condicionado está ajustado para frio, embora esteja nevando lá fora. Então, ele definitivamente deve escolher o segundo cômodo. Para adoçar as coisas um pouco, o Harry foi inscrito em um concurso de confeitaria. Ele foi apresentado a 3 juízes e cada um deles disse ao Harry qual era o seu bolo favorito. O primeiro juiz expressou seu amor por tortas de chocolate. O juiz número 2 disse que adorava tortas de frutas vermelhas mais do que qualquer outra coisa no mundo. E o terceiro juiz disse que gostava de tortas de nozes. O Harry imediatamente percebeu que um deles estava mentindo. Você sabe dizer quem? O juiz número 2. Está vendo as manchas de chocolate e os pedaços de torta na camisa do segundo juiz? Isso só pode significar que ele estava saboreando uma fatia de torta de chocolate antes de chegar ao local da competição. O Harry precisa entrar em um novo reino do jogo e, para isso, precisa passar pelo que parece ser um aeroporto. Ele não tinha nenhuma bagagem consigo, mas ainda assim precisava passar por um controle de segurança. Ele passou pelo scanner, mas o aparelho emitia um bip toda vez que o Harry passava por ele. Dê uma olhada na imagem. Você consegue descobrir o que estava fazendo com que ele apitasse tanto? Era a corrente do colar pendurada no bolso da jaqueta dele. Você tem olhos de águia, se percebeu isso. Passando pelos diferentes reinos, o Harry avistou uma boa padaria e decidiu parar para se alimentar um pouco mais. Havia 3 opções para escolher: um cupcake, um croissant de chocolate e um biscoito de gengibre. Você consegue adivinhar qual deles ele escolheu? Não é preciso ser um gênio para ver que o Harry está usando meias de biscoito de gengibre. Ele gosta muito deles e é por isso que essa é sua escolha habitual. Harry chegou ao portão do novo reino e havia 2 criaturas vigiando: um leão e um unicórnio. Havia uma pequena placa dizendo que o leão mente às segundas, quartas e sábados, e que o unicórnio mente às terças, quintas e domingos. O Harry pediu para entrar e o leão disse que precisava responder a uma de suas adivinhações. Ele disse ao Harry que havia mentido ontem. E o unicórnio disse que também havia mentido ontem. Você pode ajudar o Harry a descobrir que dia da semana foi ontem.
Vamos ver como isso funciona. Pelo que as criaturas mágicas disseram, ambas mentiram no mesmo dia. Portanto, a única resposta possível para esse enigma é sábado. Se considerarmos que ontem foi sábado, isso significa que o leão estava dizendo a verdade e o unicórnio estava mentindo. Finalmente, o Harry concluiu todas as suas tarefas e pode voltar para casa. Qual das 3 portas ele deve escolher para voltar para casa? Vejamos, ele deve escolher a porta do meio. Ela tem um emoji de casa, o que provavelmente o levará diretamente de volta ao conforto de sua casa. Eric estava profundamente apaixonado por Carla e finalmente decidiu convidá-la para sair. Ele queria que fosse algo romântico, portanto, em vez de enviar uma mensagem de texto, decidiu escrever o convite com giz na calçada, bem em frente à janela dela. O convite dizia: Carla, estarei esperando por você no restaurante Star amanhã às 19 horas em ponto. A Carla também estava apaixonada pelo Eric e teria ido até lá com prazer. Mesmo assim, ela nunca apareceu. Por quê? O problema é que começou a chover e o convite foi levado pela água. A Carla simplesmente não viu a mensagem. Espero que eles resolvam as coisas. Tem 70 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto o andar, mais pessoas moram nele. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar. Os residentes de todos os andares descem para o primeiro andar. Um luxuoso centro de spa recebeu uma ligação anônima. Alguém ligou para denunciar uma senhora que planejava roubar joias caras dos clientes do centro de spa. A equipe foi procurar pela senhora para acompanhá-la até a saída. Você consegue encontrá-la? Veja, tem uma senhora fazendo os pés. Ela não parece suspeita, mas é a única que não está usando uma pulseira especial. Segurança! Certo dia, a Kelly estava vasculhando o sótão de sua tia quando acidentalmente encontrou 5 correntes curtas, cada uma com 4 elos de prata. Ela pensou que seria ótimo se juntasse todas elas em uma grande corrente de 20 elos. Quando voltou para a cidade, levou aquelas pequenas correntes a um joalheiro. Ele lhe disse que custaria $5 por cada elo de prata, que ele teria de quebrar e selar novamente. Quanto custará a corrente? A Kelly poderia fazer isso por $25 se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. Mas como ela era muito esperta, pediu ao joalheiro que quebrasse todos os 4 elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou $20. Um sábio rei decidiu encontrar alguém que pudesse substituí-lo. Ele queria fazer um desafio, e aquele que acertasse se tornaria o novo rei. Qualquer pessoa que quisesse assumir o trono precisava colocar um pepino inteiro em uma garrafa de vidro, sem cortar o pepino ou danificar a garrafa. Os participantes tinham uma semana para fazer isso. O desafio parecia impossível, então apenas 5 pessoas decidiram participar, e houve somente um vencedor. Como ele colocou o pepino na garrafa? Ele colocou um brotinho de pepino ainda no caule dentro da garrafa. Os pepinos crescem muito rápido, portanto, ele teve tempo suficiente para vencer a competição. E agora ele é o rei. Joana e Josué estavam em sua lua de mel na Itália. No primeiro dia, eles fizeram um passeio pela cidade de Veneza e deixaram todas as suas coisas no quarto do hotel. Quando voltaram, alguém estava do lado de fora da porta, tentando entrar. O casal ligou imediatamente para a recepção, mas o homem alegou que a Joana e o Josué lhe deviam algum dinheiro pelos passeios que haviam feito nos últimos 4 dias. A recepcionista percebeu imediatamente que o homem estava mentindo. Como ela descobriu isso? Era o primeiro dia do casal no hotel.
Tem um barril de água no quintal. Você olha para dentro e diz que ele está mais da metade cheio. Mas seu amigo argumenta que está menos da metade cheio. Como vocês podem descobrir quem está certo sem usar nenhuma ferramenta de medição ou remover a água do barril? Inclinem o barril de modo que a água toque sua borda. Se der para ver o fundo, o barril está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, ele está mais da metade cheio. 2 casais estão prestes a se casar. O salão está cheio de convidados. As noivas estão deslumbrantes em seus longos vestidos brancos e os noivos parecem estar completamente felizes. De repente, um dos convidados percebe que tem algo errado com um dos casais. Você consegue adivinhar o que é? Olhe para este casal. Eles não têm nenhum reflexo. Eles devem ser vampiros. Em uma galáxia, há o planeta Rosa. Há muitas pessoas, mas poucos animais. Apenas galinhas e galos vivem lá. Eles podem ser de 3 cores diferentes: rosa, vermelho e amarelo. André foi a esse planeta para ver seus amigos no fim de semana e, enquanto caminhava pela rua, viu 3 casais de aves apaixonados. Nenhuma ave pode estar com um parceiro da mesma cor. Você consegue adivinhar a cor do parceiro da galinha vermelha? É o galo amarelo. A galinha vermelha não pode sair com o galo vermelho. E o galo rosa, como você pode ver, está loucamente apaixonado pela galinha amarela. A tia de Emily comprou um frasco de perfume para o aniversário da sua sobrinha. Infelizmente, ela não pôde ficar com ele, porque Helga, sua irmã, é terrivelmente alérgica a perfumes. A Emily o levou de volta para sua tia, que o comprou por $65. A velha senhora o vendeu para alguém por $80. Então, de repente, ela se lembrou que tinha mais uma sobrinha e o comprou de volta por $70. Sally, a sobrinha esquecida, também era alérgica e, por isso, a tia teve de vendê-lo novamente por $60. Ela teve algum lucro? Sim, ela ganhou $5 e pegou um frappuccino com esse valor. Você está preso em uma sala que está lentamente se enchendo de água, que sai de uma torneira na parede. Não há janelas no cômodo e a porta está fechada. Você tem um esfregão e um balde grande. Então, como é que você vai sair dessa? Essa é simples. Você só precisa fechar a torneira. Sally trabalha como barista. Foi ela quem serviu o frappuccino para a tia da Emily. Hoje de manhã, ela deixou cair uma xícara cheia de café. Por sorte, sua camisa branca não ficou manchada, mas ela demorou um pouco para limpar a bagunça. Como assim? Havia grãos de café na xícara. Eles foram parar embaixo do balcão. Depois que um banco foi roubado, a polícia encontrou o dinheiro no parque entre cactos. Os policiais prenderam todos os suspeitos e quase imediatamente descobriram quem era o ladrão. Você consegue fazer o mesmo em 10 segundos? Este homem à esquerda tem arranhões deixados por cactos em todo o corpo. Dennis estava em casa assistindo à TV. De repente, o vaso caríssimo da esposa dele caiu e quebrou no quarto do casal. Ele correu para o quarto a tempo de ver um estranho pular pela janela e fugir. O Dennis tentou persegui-lo, mas seus óculos ficaram embaçados por causa do frio. Por isso, ele não conseguiu identificar quem era. Quando a polícia chegou, ouviu sua história e imediatamente percebeu que ele estava mentindo. O Dennis inventou essa história para não contar à esposa que havia quebrado o vaso. Como eles descobriram isso? Qualquer pessoa que use óculos sabe que eles não embaçam quando se passa de um ambiente quente para um ambiente frio ao ar livre. É o contrário.
Bella está planejando um workshop para cabeleireiros. Ela precisa de uma modelo com cabelo de cor natural. A Bella recebe mensagens de 3 candidatas, Kelly, Shelley e Sally. Ela examina suas mídias sociais e descobre que apenas uma dessas moças não mentiu. Você consegue adivinhar quem tem um cabelo de cor natural? A Kelly tem raízes grisalhas, portanto pinta o cabelo. A Shelley tem cabelo loiro amarelado, parece bem natural, mas não prova nada. Enquanto isso, a Sally tem cabelo ruivo. E ela tem fotos de família que mostram que seus pais e irmãos têm a mesma cor de cabelo. Portanto, a Bella deve escolher a Sally. No dia seguinte, a Bella faz uma caminhada com seus amigos Jeff e Kim. Eles estão em uma rocha alta. Você consegue identificar quem está em perigo? A Bella está com os olhos vendados e se aproximando de um penhasco. O Jeff está cavando com uma pá, mas tem fios elétricos embaixo. E a Kim está apenas tentando alimentar um esquilo. Mas todos estão em perigo. A Bella pode cair, o Jeff pode ser eletrocutado e o esquilo pode morder a Kim. A Bella entra em uma caverna para tirar algumas fotos, mas de repente acontece um terremoto. A saída agora está bloqueada com pedras. A Bella olha ao redor e encontra 3 passagens que levam para fora. Tem um lobo faminto dentro do primeiro túnel. A segunda passagem está repleta de cogumelos tóxicos. Apenas uma mordida pode ser fatal para qualquer ser humano. E dentro do terceiro túnel, tem um tanque cheio de água com um tubarão. Qual caminho é mais ou menos seguro? A Bella deve escolher a segunda passagem. Os cogumelos só são perigosos quando ingeridos, e ninguém está forçando a Bella a comê-los. A Bella está voltando para casa e vê um cachorro solitário em uma pracinha. Um desses caras é o tutor dele. Você consegue adivinhar quem? O cachorro pertence ao segundo homem. Ele está folheando um jornal para poder cuidar de seu cão. Além disso, está segurando uma coleira que combina com o tamanho do cão. Enquanto isso, o outro homem está navegando em seu feed, no telefone, sem prestar atenção em nada. A Bella chega ao trabalho. Ela está tentando abrir a porta que leva ao seu escritório, mas ela está trancada. Alguém mudou a combinação de 4 números. Você pode ajudá-la a decifrar a senha? Tem a palavra hide escrita ao lado da porta. Se substituirmos cada letra por seu número na ordem do alfabeto, obteremos o código 8945. A Bella abre o salão de beleza, olha em volta e vê 3 coisas estranhas nesse lugar. Você também consegue vê-las? Este espelho não reflete a realidade. Tem uma colher nesta caixa de pentes. E este secador de cabelo desplugado está funcionando. A Bella ouve sons estranhos na rua. Ela olha pela janela e vê 2 mulheres e um homem discutindo. Uma das mulheres é a esposa dele. Você consegue adivinhar quem? O homem, a senhora de camisa amarela, tem alianças iguais, portanto ela é a esposa dele. 3 clientes chegam ao salão de beleza e pedem penteados antiquados. A Bella dá uma olhada nelas e logo vê um fantasma. E quanto a você? A primeira garota está vestida como um fantasma, mas ela está usando jeans por baixo da fantasia, portanto provavelmente é uma atriz. A terceira garota parece uma pessoa comum com um gosto conservador, mas dê uma olhada mais de perto nos pés da segunda senhora. Eles não tocam o chão, portanto ela é o fantasma. A Bella vai até a loja mais próxima para comprar comida para o almoço. Ela vê 3 mulheres em uma fila. Apenas uma delas é mãe. Você consegue adivinhar quem?
A primeira mulher tem um carrinho cheio de mercadorias, incluindo fraldas, mas o tamanho é grande, portanto são para idosos. A terceira senhora está comprando fogos de artifício, refrigerante e copos vermelhos, mas isso não prova nada. Ela provavelmente apenas dará uma festa. Enquanto isso, a segunda senhora tem uma mancha em seu vestido e parece estar com muito sono. Então, é uma mãe. A Bella segue para a próxima loja. Tem uma fila com 3 clientes e um deles é um ladrão. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? O homem da esquerda está usando um suéter grande demais, mas é inocente. Enquanto isso, o segundo indivíduo, com capuz, escondeu os bens roubados em seu capuz. Na manhã seguinte, a Bella acorda em uma casa abandonada. Uma voz assustadora diz: Eu te libertarei se você adivinhar a senha corretamente. Você pode ajudá-la a escapar. Dê uma olhada nas letras na parede. Podemos reorganizá-las para escrever Dream House. A Bella se encontra com seu melhor amigo, o Kyle, em um restaurante. Ele está prestes a apresentá-la à sua futura esposa, a Nelly. Mas a Nelly tem uma irmã gêmea, a Kelly, que também está participando do jantar. Você pode ajudar a Bella a descobrir qual senhora é a Nelly, noiva do Kyle. As gêmeas são exatamente iguais, mas a Nelly tem um colar em forma de coração. A Bella está assistindo aos vídeos de seus blogueiros de viagem favoritos. Um deles é milionário, enquanto o outro está falido. Você consegue adivinhar quem é quem? O primeiro cara está falido. Ele se colocou nesta foto na praia com Photoshop. As palmeiras têm sombras direcionadas para a esquerda. Enquanto isso, sua própria sombra está voltada para a direita, porque um milionário falsificaria suas férias. Hoje, o salão de beleza da Bella está comemorando seu 5º aniversário. Ela convidou muitos amigos, inclusive seu namorado, o Tim. Antes do evento, ele liga para a Bella dizendo: Ainda estou no trabalho, mas prometo estar na festa às 9 horas. O Tim chega às 9h03. Ele traz lindas flores e chocolates, mas a Bella começa a chorar porque está muito brava. Por quê? A Bella esperava que seu namorado chegasse às 9 da noite, mas ele chegou às 9 da manhã do dia seguinte. 2 senhoras aparecem no salão de beleza da Bella. Uma delas é muito rica. Você consegue adivinhar quem? A segunda senhora é designer de bolsas e a primeira está usando a marca dela. Portanto, a segunda deve ser muito rica. A Bella está participando do casamento do Kyle. Todos os amigos dele estão com uma aparência rica e fabulosa. O Mike tem um monte de aparelhos caros. O Chuck está usando um terno de marca. E a Lily está dirigindo um carro esportivo exclusivo. Mas apenas um deles é realmente rico. Você consegue adivinhar quem? Dê uma olhada mais de perto no terno do Chuck. Ele não removeu a etiqueta de preço, então provavelmente está planejando devolvê-lo após o casamento. Esse carro esportivo de luxo não pertence a Lily. Ele é alugado. Portanto, o Mike é a pessoa mais rica aqui. Tem convidados demais no casamento para um bolo tão pequeno, mas a Bella consegue pegar uma fatia. Ela coloca um prato com seu pedaço de bolo em uma mesa e sai por 5 minutos para lavar as mãos. Quando volta, encontra o prato vazio. A Bella pergunta a 3 convidados sentados nas proximidades. Alice diz: Estou dançando sem parar há 2 horas. Não comi nada. O Chuck diz: Não fui eu quem comeu o bolo. Estou fazendo uma dieta sem açúcar, mas acho que foi a Alice. Não confio nela. A Lily diz: Eu não toquei no seu bolo. Eu estava ajudando a noiva a trançar o cabelo. Quem está mentindo?
Dê uma olhada mais de perto no penteado da noiva. Ela não tem trança nenhuma. Portanto, a história da Lily é falsa. O casamento está indo bem, mas em algum momento, a noiva percebe que seu anel de diamante está faltando. O ladrão consegue escapar do casamento e está se escondendo por perto. Você consegue localizá-lo? Ele está aqui. Na manhã seguinte, a Bella chega ao seu salão de beleza. Ah, não! Alguém manchou as paredes com tinta. A Bella encontra 3 suspeitas e os questiona. A Molly responde: Passei os últimos 3 dias em outro estado, na casa dos meus pais. Você pode perguntar a eles se não acredita em mim. A Kelly diz: Ontem eu fiquei aqui depois da hora de fechar para pintar meu cabelo. A Sheila estava me ajudando com as minhas raízes negras, mas depois fomos embora. E a Sheila diz: Ontem eu estava me sentindo mal e saí mais cedo. As paredes estavam bem. Quem está mentindo? A Kelly. Ela disse que tingiu suas raízes negras, mas elas ainda estão aqui. É o aniversário da Lily e a Leia se ofereceu para presenteá-la com um dia de spa. Elas chegaram ao maravilhoso Pink Lotus Boutique Spa para o dia de princesa e foram encaminhadas para salas diferentes. Uma das mulheres recebeu uma mensagem de texto em seu telefone dizendo: Tenha cuidado. Dê uma olhada na imagem. Você consegue identificar qual amiga está em perigo? É a Lily. A bebida na bandeja do garçom está definitivamente envenenada. Ela deve sair desse lugar o mais rápido possível. O Jonas se acordou em uma linha do tempo diferente. Normalmente, ele era um aluno nota 10, mas nessa realidade, ele era um aluno muito ruim. Seu professor o colocou em detenção para ver se suas notas melhorariam. Durante a detenção, ele teve que resolver alguns enigmas. Para cada enigma resolvido, ele ganhava pontos que o ajudariam a aumentar sua nota. Sua primeira tarefa foi encontrar a diferença entre 2 imagens, mas ele tinha apenas alguns segundos. Você consegue ajudá-lo? Isso mesmo, a imagem da direita não tem rabiscos no papel. Para o próximo desafio, o Jonas teve que identificar a diferença entre esses 2 coelhos dirigindo uma motocicleta. Não faça muitas perguntas, apenas o ajude. Sim, a diferença está no capacete. Dalana é uma campeã de natação que está se preparando para uma competição que acontecerá na segunda-feira. 24 horas antes do grande dia, ela some. Ninguém consegue encontrá-la. Sua mãe liga para a polícia e pede que investiguem o crime, e eles chegam a 3 suspeitas. Todas elas são nadadoras. A Hannah diz que não fala com a Dalana desde o último treino. A Antônia explica que convidou a Dalana para almoçar no sábado, mas ela recusou porque estava arrumando o cabelo para a competição. E a Melanie diz que conversou com a Dalana na noite anterior, que ele disse que estava se sentindo ansiosa por causa da competição. Uma das nadadoras está mentindo. Quem? Definitivamente é a Antônia. Não faz sentido uma nadadora arrumar o cabelo antes de uma competição de natação. Ele ficará molhado de qualquer maneira. Daniel é um marinheiro em um grande navio de cruzeiro. Um dia, o capitão pediu que ele fosse ao convés mais baixo do navio buscar alguns suprimentos. Mas quando o homem estava descendo a escada, ela se quebrou e ele caiu. Por mais que tentasse, ele não conseguia sair. E, não, a situação era pior do que ele pensava. Havia um buraco no casco do navio e a água estava começando a encher os convéses inferiores. Dê uma olhada ao redor. Há algo que o Daniel possa usar para se salvar? Sim, ele pode colocar um colete salva-vidas e esperar que a água encha o convés inferior. Ele simplesmente flutuará para cima e poderá subir as escadas novamente. Quero dizer, se o navio não se transformar em um Titanic, certo? Você decidiu que precisava sair em uma aventura, então arrumou sua mochila e foi caminhar pela trilha dos Apalaches. O problema é que, como essa era sua primeira caminhada, seu planejamento foi ruim. Sua água durou apenas um dia e você precisava reabastecer.
Há 4 fontes de água diante de você: uma lagoa, um lago, um cacto suculento e um riacho. De onde você deve beber água? A maioria dos cactos é tóxica, portanto você deve ficar longe deles. As águas da lagoa e do lago são águas estagnadas, o que significa que podem estar cheias de coisas que não são boas para você. Portanto, resta a água do riacho. Está ficando tarde e você percebe que está perdido no meio da floresta. O GPS do seu telefone não está funcionando e você vê um cruzamento à sua frente. Você pode escolher entre 4 caminhos que levam ao norte, sul, oeste ou leste. O caminho que vai para o norte te levará para um buraco negro. A estrada que vai para o sul passa por um lago cheio de enormes tubarões-baleia. A que vai para o leste passa por um buraco do tamanho de uma cratera. E a que vai para o oeste te levará a uma montanha altíssima que é impossível escalar. Qual caminho você escolherá? Você deve ir para o sul. Os tubarões-baleia não representam uma ameaça para as pessoas e provavelmente não é verdade que eles existam dentro desse lago. Eu quero dizer, eles são criaturas marinhas. O Roberto passou as 2 últimas semanas no Egito explorando as pirâmides antigas. Ele é arqueólogo e estava procurando por descobertas revolucionárias sobre a história das múmias. Dentro de uma das pirâmides, ele encontrou uma câmara secreta. Nas paredes dessa câmara estava escrito o seguinte: se alguém conseguir responder corretamente, um antigo segredo será revelado. E logo abaixo disso, o Roberto encontrou um enigma. A próxima resposta que deve escapar de seus lábios deve ser a criatura enrolada em tiras de pano. Você consegue adivinhar o que o Roberto deve responder? Múmia. Ele deve simplesmente dizer a palavra múmia. O Tom escapou da prisão cavando um longo túnel no chão da cela. Ele estava se arrastando pelo túnel subterrâneo há 3 horas, quando viu que o túnel principal se dividia em 3 túneis menores. O primeiro estava pegando fogo, o segundo abrigava um ninho de cobras venenosas e o terceiro estava cheio de explosivos. Qual túnel o Tom deve pegar para continuar sua fuga da prisão? Ele deve escolher o túnel com fogo. Ele pode apagar o fogo com a terra do chão e seguir seu caminho para a liberdade. A Sylvia queria ir ao show de sua banda favorita, mas não tinha dinheiro suficiente para os ingressos. Sua estação de rádio local estava promovendo um concurso e o vencedor ganharia ingressos para o show. Tudo o que ela precisava fazer era responder corretamente a charada. Ela ligou para a estação de rádio e eles lhe perguntaram: todas as noites me dizem o que fazer. E todas as manhãs faço o que me mandam, mas ainda não consigo escapar de sua repreensão. O que eu sou? A Sylvia ganhou os ingressos. Você consegue adivinhar o que ela respondeu? A resposta correta é um despertador. É bem assim, não é mesmo? A Amy acordou em uma ilha distante. Ela procurou em todos os lugares por algo que pudesse ajudá-la a escapar e encontrou nada. Nos dias seguintes, ela continuou a procurar algo que pudesse lhe dar alguma direção e encontrou 3 pedaços de papel rasgados que poderiam ser unidos para formar um só. Ela juntou tudo e conseguiu escapar da ilha por água, sem usar nenhum outro recurso além das coisas que encontrou. Você consegue descobrir como ela conseguiu fazer isso? Essa é complicada. Nada era o nome do barco que ela encontrou abandonado na ilha. Depois, ela encontrou pedaços de papel rasgados, que juntos formavam um mapa. O mapa ajudou a guiá-la até a ilha habitada mais próxima, e o barco a ajudou a ir até lá pela água. A Mirabel entrou no mercadinho de seu pai e pediu um sanduíche para levar. Quando ela olhou para a direita, notou algo extremamente fora do comum. Dê uma olhada nessa imagem. Você consegue dizer do que se trata? Tem uma tartaruga escondida embaixo do balcão. Isso com certeza não é normal. Ei, incrível maníaco! Estou vendo em seus olhos. Você precisa urgentemente de um novo exercício de enigma. Aqui vai. Aproveite.
Sua primeira tarefa é reorganizar essas letras para soletrar uma única palavra. O que você obterá? Uma única palavra, é claro. Na verdade, a resposta estava na própria pergunta. Quantas letras existem no alfabeto? A resposta pode ser um pouco menos direta do que você gostaria. Você provavelmente já sabia que a resposta não era 26. Seria muito simples. Há 8 letras na palavra alfabeto. Havia uma porta de vidro verde no meio de uma grande cidade, e também rumores de que algo misterioso e belo estava escondido atrás dela. Um grupo de amigos encontrou a porta e tentou passar por ela. O interessante é que a Amanda, a Ana e o Oliver conseguiram entrar, enquanto a Lauren e o Sebastian não conseguiram nem abri-la. O que você acha? O Marcos conseguirá entrar ou não? O Marcos abrirá facilmente a porta e passará por ela. Somente pessoas cujos nomes contêm um número par de letras podem fazer isso. Imagine que você tem 3 ovos. Agora eu te dou 5. Em seguida, seu galo põe mais 2. Quantos ovos você tem? Apenas os 5 ovos que te dei. Os ovos que você imaginou não contam, e galos não põem ovos. Observe essa imagem com atenção. Você consegue descobrir qual desses 3 homens é o chefe? É o da direita. Percebeu que o paletó do terno dele está pendurado na cadeira do chefe? Não importa quem esteja atrás da mesa, ele é quem manda. O próximo enigma. Vire-me de lado e eu serei tudo. Corte-me ao meio e não serei nada. O que eu sou? Eu sou o número 8. Quando está de lado, ele se parece com o símbolo do infinito, mas se você o cortar ao meio, se transformará em 0. Não posso falar, mas responderei se você falar comigo. O que eu sou? Sou o eco. Pertence ao mês de dezembro, mas a nenhum outro mês. Também não está nas férias. Então o que é? A resposta é simples. A letra D. Ele o ajuda da cabeça aos pés. Quanto mais trabalha, menor fica. O que é? É uma barra de sabonete. Como um bolso pode ter algo dentro se não tem nada dentro dele? Se tiver um furo, com certeza não pode ter mais nada. Ela sobe e desce, mas nunca se move. O que é? A escada. A é o pai de B, mas B não é filho de A. Como é possível? B é filha de A. O que está sempre à sua frente, mas você não consegue ver?
é o seu futuro. Quando aponto para cima, fica claro. Quando aponto para baixo, fica escuro. O que eu sou? Um interruptor de luz. O que precisa ser quebrado para que você possa usá-lo? Um ovo. Você consegue encontrar um erro nessa imagem? É o relógio de pulso. Esse tipo sempre é fabricado com a coroa do lado direito. Observe esses bules. Se o A contém 40 xícaras de chá, quantas xícaras o B pode ter? Embora o bule B seja maior do que o A, seu bico é colocado no nível correspondente ao meio do bule A. Isso significa que se você colocar mais de 20 xícaras, o chá começará a transbordar. Em que caso essa equação está correta? Quando estamos falando de horário, 1 da tarde mais 20 minutos é o mesmo que 2 da tarde menos 40 minutos. Alguns estudantes universitários foram acampar. Eles estavam dançando perto da fogueira quando, de repente, começou a chover e o fogo apagou. Um dos estudantes, o Éder, tinha uma lanterna e algumas pilhas, 8 no total. 4 estavam carregadas e 4 não estavam. Ele não sabia quais estavam carregadas. Qual é o menor número de tentativas que o rapaz precisará para acender a lanterna? O Éder terá que fazer 7 tentativas. Veja, ele vai precisar colocar as baterias em 3 grupos, 2 de 3 e 1 de 2. Isso garante que pelo menos um deles terá 2 baterias funcionando. Cada grupo de 3 precisa de 3 tentativas para verificar se 2 pilhas estão funcionando, enquanto o grupo de 2 precisa de 1 tentativa. Portanto, o número total de tentativas é 7. A Ana dormiu demais essa manhã e vai se atrasar para o trabalho. Ela se arruma, corre para o ponto e pega o único ônibus que está ali, mas parece que é o errado. Há 3 portas na parte de trás. O motorista diz para a garota que apenas uma leva à segurança. Atrás da primeira porta há um elefante gigante que pisará em qualquer pessoa que não seja cinza. Atrás da segunda fica um tigre que vai devorar qualquer um que não seja laranja. Atrás da terceira existe uma anaconda que engole qualquer pessoa que não seja verde. A garota também vê 2 baldes de tinta. Um é amarelo e o outro é vermelho. Qual porta ela deve escolher? Ela deve misturar as tintas vermelha e amarela para obter a cor laranja, pintar-se e sair pela segunda porta. Você está indo para o estacionamento subterrâneo pegar seu carro quando a eletricidade acaba. Então, vê um código PIN de 3 dígitos brilhando na fechadura do seu veículo. No chão, há um pedaço de papel com 009 escrito. Você digita o número, mas é claro, a tentativa não é bem sucedida. Se tudo fosse tão simples, você consegue descobrir o código correto? Tudo o que você precisa fazer é virar o papel de cabeça para baixo para obter o número certo. É 600. O João está procurando um presente em um shopping center. Uma das lojas tem uma extensão misteriosa que leva a um cofre cheio de diamantes e joias de ouro. Assim que ele entra, o proprietário puxa as grades para baixo e o tranca na sala. Ele diz que o rapaz precisa comer um dos 3 biscoitos que estão sobre a mesa para então ser libertado e receber o tesouro. O
primeiro biscoito transformará o João em um animal. O segundo o deixará gigante. O último o tornará invisível. Qual ele deve comer? O primeiro, ele pode se transformar em um rato e passar pelas grades. É assim que vai sair e ganhar o ouro. O Marcos e a Ana eram pais de um menino chamado Júlio. Um dia, o laptop do pai desapareceu e ninguém na casa conseguiu encontrá-lo. Eles chamaram a polícia. Quando um detetive chegou e vasculhou o local, encontrou um bilhete na mesa de Marcos. Ele foi escrito pelo garoto e dizia "Uau!". O detetive imediatamente descobriu quem havia levado o laptop. Você também consegue? Foi a Ana. Se você virar o bilhete de cabeça para baixo, verá que é mom ou mamãe em inglês. Certo dia, uma biblioteca pública fez um anúncio estranho. Cada membro poderia pegar emprestado quantos livros quisesse e também não precisava devolvê-los durante o próximo semestre. Por quê? A biblioteca estava se mudando para um novo prédio, mas não tinha dinheiro suficiente. Dessa forma, os usuários poderiam transportar a maioria dos livros sozinhos. Olá, aqui está outra oportunidade de treinar seu cérebro e aprimorar suas habilidades de raciocínio lógico. Não deixe de se aventurar. Liam era um médico de Chicago. Certa vez ele pediu ao seu chefe que o deixasse participar de uma conferência médica em Berlim. O chefe o deixou ir, mas pediu que ele enviasse um relatório fotográfico assim que chegasse à Europa. No dia seguinte, o chefe recebeu uma mensagem dizendo: "Olá da Alemanha, este sou eu neste momento." Uma foto foi anexada à mensagem. Depois de examiná-la, o chefe percebeu que o funcionário havia mentido para ele. Como ele descobriu isso? Na foto, há um relógio na parede que mostra exatamente a mesma hora que o relógio do escritório do chefe. Se o Liam estivesse na Alemanha, o relógio mostraria uma hora diferente devido ao fuso horário. Um pouco de matemática para você. Você consegue descobrir o que vem depois nesta sequência de números? Vai ser esse número longo. Veja, cada número seguinte é uma representação verbal do anterior. Dessa forma, se começarmos com 1, o próximo número na sequência será 1, 1, e o próximo é 2, 1. Então temos 1, 2, 1, 1, e assim por diante. Observe esta imagem com atenção. Um garoto enviou uma mensagem para a sua namorada. Ele parece estar sentindo muita falta dela. Mas será que isso é verdade? Você consegue descobrir se ele pode estar traindo ela? Sim, infelizmente ele está. Olhe para esse guardanapo. Tem uma marca de batom nele. Ele deve estar com outra garota. Certa vez, um homem foi a uma delegacia de polícia. Ele disse que havia sido assaltado a caminho do banco. Ele estava carregando uma maleta com uma grande quantia de dinheiro quando um homem usando uma máscara preta e luvas o atacou. O ladrão pegou a maleta e fugiu. O policial ouviu o homem e lhe perguntou sobre um corte recente na sua bochecha direita. O homem respondeu que era por causa de um anel que o criminoso estava usando. Depois dessas palavras, o policial imediatamente percebeu que o homem estava mentindo. Como ele percebeu isso? Você é tão atento quanto o policial para perceber? Não teria como ele saber sobre o anel do ladrão se o criminoso estivesse usando luvas. Me vire de lado e eu serei tudo. Me corte ao meio e não serei nada. O que eu sou?
Eu sou o número 8. De lado pareço o símbolo do infinito e cortado ao meio sou apenas 2 zeros. Observe estas pessoas com muita atenção. Sua tarefa é descobrir em qual garota o homem está interessado. Lembre-se de que a resposta aqui está nos detalhes. E esse quebra-cabeça pode nos dizer o quanto você é bom em ler as pessoas. Nossa linguagem corporal pode dizer muito sobre nós às outras pessoas. A maneira como você se senta, fica em pé e até mesmo move os braços pode revelar o que você está pensando ou como se sente. As garotas da imagem têm posturas e expressões faciais diferentes. E se olharmos com atenção, entenderemos que o homem está claramente interessado na garota que está mais interessada nele. Qual? A segunda a partir da esquerda. Os pés dela estão apontados para o homem, e podemos dizer o mesmo sobre os pés dele. Embora as garotas número 1 e 3 também estejam olhando para o homem, elas não estão muito interessadas nele. Seus pés e sua linguagem corporal revelam isso. Um homem idoso e rico não tinha um testamento. Assim, ele ordenou que seus filhos corressem com seus cavalos, e aquele cujo cavalo fosse mais lento receberia sua herança. Os 2 filhos perceberam que não poderiam correr, pois ambos estariam atrasando seus cavalos. Então procuraram um homem sábio e perguntaram-lhe o que deveriam fazer. Depois de ouvir seu conselho, os irmãos começaram a correr a toda velocidade. O que o sábio disse a eles? Ele recomendou que fizessem uma troca de cavalos. Agora, quem quer que vença a corrida receberá a herança, pois tecnicamente ainda é dono do cavalo perdedor, o mais lento. 4 pessoas chegaram a um rio com uma ponte estreita que só comportava 2 pessoas de cada vez. Era noite e elas tinham apenas uma tocha que precisava ser usada para atravessar a ponte. A pessoa A precisou de 1 minuto para atravessar a ponte, e a pessoa B conseguiu fazê-lo em 2 minutos. A pessoa C levou 5 minutos para chegar ao outro lado, e a pessoa D precisou de 8 minutos. Se 2 pessoas estivessem atravessando a ponte juntas, elas teriam que se mover no ritmo da pessoa mais lenta. Será que todas essas pessoas conseguem atravessar a ponte em 15 minutos ou menos? Sim, elas podem. Vamos ver como isso pode ser feito. Primeiro, a pessoa A e a pessoa B atravessam a ponte, e em seguida, a pessoa A traz a tocha de volta. Isso leva 3 minutos. Em seguida, a pessoa C e a pessoa D atravessam a ponte, e a pessoa B traz a tocha de volta depois. Isso leva mais 10 minutos. E por fim, a pessoa A e a pessoa B atravessam a ponte novamente. Isso leva mais 2 minutos. No total, temos 15 minutos. Thomas estava conversando com sua colega e ela lhe perguntou quantos filhos ele tinha. Ele respondeu que tinha 3 filhos. Quando ela perguntou a idade deles, Thomas respondeu: o produto das idades deles é 72 e a soma das idades deles é igual ao número da minha casa. Sua colega ficou confusa. Na vez seguinte em que foi convidada para ir à casa do Thomas, ela prestou atenção ao número da casa dele e mesmo assim não conseguiu descobrir a idade das crianças. O Thomas decidiu ajudá-la. Ah, é verdade, esqueci de lhe dizer que o mais velho gosta de pudim de chocolate. Depois disso, sua colega descobriu a idade das 3 crianças. Você já descobriu também? As crianças têm 3, 3 e 8 anos. A chave para esse enigma é que a colega sabe a soma das idades das crianças, mas ela ainda não consegue saber a idade dos filhos do Thomas porque está presa entre várias possibilidades. Para restringir ainda mais a questão, apenas 2 conjuntos de 3 números inteiros, que multiplicados resultam em 72 e somados formam 14. E é nesse momento que o homem revela que seu filho mais velho gosta de pudim de chocolate. Somente o último desses 2 conjuntos tem um filho mais velho distinto. Imagine que você está em um quarto escuro. Tem uma vela, um fogão a lenha e um lampião a gás. Você só tem um fósforo. O que você acende primeiro?
Em primeiro lugar, você precisará acender o fósforo. Esses 5 sacos de moedas de ouro são todos idênticos. Cada um deles contém 10 peças de ouro. Mas um dos 5 sacos contém ouro falso. O ouro verdadeiro e o ouro falso são idênticos em todos os aspectos, exceto no peso. A peça de ouro falso pesa 1,1 grama, enquanto uma peça de ouro verdadeiro pesa 1 grama. Você tem uma balança digital perfeitamente precisa, mas só pode usá-la uma vez. Como você pode determinar qual saco tem o ouro falso? Você deve pegar uma peça de ouro do primeiro saco, 2 do segundo, 3 do terceiro, 4 do quarto saco e 5 do quinto. Se o número na balança terminar em ,1, você saberá que o primeiro saco contém o ouro falso. Se o número terminar em ,2, então o ouro falso está no segundo saco, e assim por diante. Bella está planejando um workshop para cabeleireiros. Ela precisa de uma modelo com cabelo de cor natural. A Bella recebe mensagens de 3 candidatas, Kelly, Shelly e Sally. Ela examina suas mídias sociais e descobre que apenas uma dessas moças não mentiu. Você consegue adivinhar quem tem um cabelo de cor natural? A Kelly tem raízes grisalhas, portanto pinta o cabelo. A Shelly tem cabelo loiro amarelado, parece bem natural, mas não prova nada. Enquanto isso, a Sally tem cabelo ruivo. E ela tem fotos de família que mostram que seus pais e irmãos têm a mesma cor de cabelo. Portanto, a Bella deve escolher a Sally. No dia seguinte, a Bella faz uma caminhada com seus amigos Jeff e Kim. Eles estão em uma rocha alta. Você consegue identificar quem está em perigo? A Bella está com os olhos vendados e se aproximando de um penhasco. O Jeff está cavando com uma pá, mas tem fios elétricos embaixo. E a Kim está apenas tentando alimentar um esquilo. Mas todos estão em perigo. A Bella pode cair, o Jeff pode ser eletrocutado e o esquilo pode morder a Kim. A Bella entra em uma caverna para tirar algumas fotos, mas de repente acontece um terremoto. A saída agora está bloqueada com pedras. A Bella olha ao redor e encontra 3 passagens que levam para fora. Tem um lobo faminto dentro do primeiro túnel. A segunda passagem está repleta de cogumelos tóxicos. Apenas uma mordida pode ser fatal para qualquer ser humano. E dentro do terceiro túnel, tem um tanque cheio de água com um tubarão. Qual caminho é mais ou menos seguro? A Bella deve escolher a segunda passagem. Os cogumelos só são perigosos quando ingeridos, e ninguém está forçando a Bella a comê-los. A Bella está voltando para casa e vê um cachorro solitário em uma pracinha. Um desses caras é o tutor dele. Você consegue adivinhar quem? O cachorro pertence ao segundo homem. Ele está folheando um jornal para poder cuidar de seu cão. Além disso, está segurando uma coleira que combina com o tamanho do cão. Enquanto isso, o outro homem está navegando em seu feed, no telefone, sem prestar atenção em nada. A Bella chega ao trabalho. Ela está tentando abrir a porta que leva ao seu escritório, mas ela está trancada. Alguém mudou a combinação de 4 números. Você pode ajudá-la a decifrar a senha? Tem a palavra hide escrita ao lado da porta. Se substituirmos cada letra por seu número na ordem do alfabeto, obteremos o código 8945. A Bella abre o salão de beleza, olha em volta e vê 3 coisas estranhas nesse lugar. Você também consegue vê-las? Este espelho não reflete a realidade. Tem uma colher nesta caixa de pentes. E este secador de cabelo desplugado está funcionando. A Bella ouve sons estranhos na rua. Ela olha pela janela e vê 2 mulheres e um homem discutindo. Uma das mulheres é a esposa dele. Você consegue adivinhar quem?
O homem, a senhora de camisa amarela, tem alianças iguais, portanto ela é a esposa dele. 3 clientes chegam ao salão de beleza e pedem penteados antiquados. A Bela dá uma olhada nelas e logo vê um fantasma. E quanto a você? A primeira garota está vestida como um fantasma, mas ela está usando jeans por baixo da fantasia, portanto provavelmente é uma atriz. A terceira garota parece uma pessoa comum com um gosto conservador, mas dê uma olhada mais de perto nos pés da segunda senhora. Eles não tocam o chão, portanto ela é o fantasma. A Bela vai até a loja mais próxima para comprar comida para o almoço. Ela vê 3 mulheres em uma fila. Apenas uma delas é mãe. Você consegue adivinhar quem? A primeira mulher tem um carrinho cheio de mercadorias, incluindo fraldas, mas o tamanho é grande, portanto são para idosos. A terceira senhora está comprando fogos de artifício, refrigerante e copos vermelhos, mas isso não prova nada. Ela provavelmente apenas dará uma festa. Enquanto isso, a segunda senhora tem uma mancha em seu vestido e parece estar com muito sono. Então, é uma mãe. A Bela segue para a próxima loja. Tem uma fila com 3 clientes e um deles é um ladrão. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? O homem da esquerda está usando um suéter grande demais, mas é inocente. Enquanto isso, o segundo indivíduo, com capuz, escondeu os bens roubados em seu capuz. Na manhã seguinte, a Bela acorda em uma casa abandonada. Uma voz assustadora diz: Eu te libertarei se você adivinhar a senha corretamente. Você pode ajudá-la a escapar. Dê uma olhada nas letras na parede. Podemos reorganizá-las para escrever Dream House. A Bela se encontra com seu melhor amigo, o Kyle, em um restaurante. Ele está prestes a apresentá-la à sua futura esposa, a Nelly. Mas a Nelly tem uma irmã gêmea, a Kelly, que também está participando do jantar. Você pode ajudar a Bela a descobrir qual senhora é a Nelly, noiva do Kyle. As gêmeas são exatamente iguais, mas a Nelly tem um colar em forma de coração. A Bela está assistindo aos vídeos de seus blogueiros de viagem favoritos. Um deles é milionário, enquanto o outro está falido. Você consegue adivinhar quem é quem? O primeiro cara está falido. Ele se colocou nesta foto na praia com Photoshop. As palmeiras têm sombras direcionadas para a esquerda. Enquanto isso, sua própria sombra está voltada para a direita, porque um milionário falsificaria suas férias. Hoje, o salão de beleza da Bela está comemorando seu 5º aniversário. Ela convidou muitos amigos, inclusive seu namorado, o Tim. Antes do evento, ele liga para a Bela dizendo: Ainda estou no trabalho, mas prometo estar na festa às 9 horas. O Tim chega às 9h03. Ele traz lindas flores e chocolates, mas a Bela começa a chorar porque está muito brava. Por quê? A Bela esperava que seu namorado chegasse às 9 da noite, mas ele chegou às 9 da manhã do dia seguinte. 2 senhoras aparecem no salão de beleza da Bela. Uma delas é muito rica. Você consegue adivinhar quem? A segunda senhora é designer de bolsas e a primeira está usando a marca dela. Portanto, a segunda deve ser muito rica. A Bela está participando do casamento do Kyle. Todos os amigos dele estão com uma aparência rica e fabulosa. O Mike tem um monte de aparelhos caros. O Chuck está usando um terno de marca. E a Lily está dirigindo um carro esportivo exclusivo. Mas apenas um deles é realmente rico. Você consegue adivinhar quem?
Dê uma olhada mais de perto no terno do Chuck. Ele não removeu a etiqueta de preço, então provavelmente está planejando devolvê-lo após o casamento. Esse carro esportivo de luxo não pertence a Lily. Ele é alugado. Portanto, o Mike é a pessoa mais rica aqui. Tem convidados demais no casamento para um bolo tão pequeno, mas a Bella consegue pegar uma fatia. Ela coloca um prato com seu pedaço de bolo em uma mesa e sai por 5 minutos para lavar as mãos. Quando volta, encontra o prato vazio. A Bella pergunta a 3 convidados sentados nas proximidades. Alice diz: Estou dançando sem parar há 2 horas. Não comi nada. O Chuck diz: Não fui eu quem comeu o bolo. Estou fazendo uma dieta sem açúcar, mas acho que foi a Alice. Não confio nela. A Lily diz: Eu não toquei no seu bolo. Eu estava ajudando a noiva a trançar o cabelo. Quem está mentindo? Dê uma olhada mais de perto no penteado da noiva. Ela não tem trança nenhuma. Portanto, a história da Lily é falsa. O casamento está indo bem, mas em algum momento, a noiva percebe que seu anel de diamante está faltando. O ladrão consegue escapar do casamento e está se escondendo por perto. Você consegue localizá-lo? Ele está aqui. Na manhã seguinte, a Bella chega ao seu salão de beleza. Ah, não! Alguém manchou as paredes com tinta. A Bella encontra 3 suspeitas e os questiona. A Molly responde: Passei os últimos 3 dias em outro estado, na casa dos meus pais. Você pode perguntar a eles se não acredita em mim. A Kelly diz: Ontem eu fiquei aqui depois da hora de fechar para pintar meu cabelo. A Sheila estava me ajudando com as minhas raízes negras, mas depois fomos embora. E a Sheila diz: Ontem eu estava me sentindo mal e saí mais cedo. As paredes estavam bem. Quem está mentindo? A Kelly. Ela disse que tingiu suas raízes negras, mas elas ainda estão aqui. É o aniversário da Lily e a Leia se ofereceu para presenteá-la com um dia de spa. Elas chegaram ao maravilhoso Pink Lotus Boutique Spa para o dia de princesa e foram encaminhadas para salas diferentes. Uma das mulheres recebeu uma mensagem de texto em seu telefone dizendo: Tenha cuidado. Dê uma olhada na imagem. Você consegue identificar qual amiga está em perigo? É a Lily. A bebida na bandeja do garçom está definitivamente envenenada. Ela deve sair desse lugar o mais rápido possível. O Jonas se acordou em uma linha do tempo diferente. Normalmente, ele era um aluno nota 10, mas nessa realidade, ele era um aluno muito ruim. Seu professor o colocou em detenção para ver se suas notas melhorariam. Durante a detenção, ele teve que resolver alguns enigmas. Para cada enigma resolvido, ele ganhava pontos que o ajudariam a aumentar sua nota. Sua primeira tarefa foi encontrar a diferença entre 2 imagens, mas ele tinha apenas alguns segundos. Você consegue ajudá-lo? Isso mesmo, a imagem da direita não tem rabiscos no papel. Para o próximo desafio, o Jonas teve que identificar a diferença entre esses 2 coelhos dirigindo uma motocicleta. Não faça muitas perguntas, apenas o ajude. Sim, a diferença está no capacete. Dalana é uma campeã de natação que está se preparando para uma competição que acontecerá na segunda-feira. 24 horas antes do grande dia, ela some. Ninguém consegue encontrá-la. Sua mãe liga para a polícia e pede que investiguem o crime, e eles chegam a 3 suspeitas. Todas elas são nadadoras. A Hannah diz que não fala com a Dalana desde o último treino. A Antônia explica que convidou a Dalana para almoçar no sábado, mas ela recusou porque estava arrumando o cabelo para a competição. E a Melanie diz que conversou com a Dalana na noite anterior, que ele disse que estava se sentindo ansiosa por causa da competição. Uma das nadadoras está mentindo. Quem? Definitivamente é a Antônia. Não faz sentido uma nadadora arrumar o cabelo antes de uma competição de natação. Ele ficará molhado de qualquer maneira.
Daniel é um marinheiro em um grande navio de cruzeiro. Um dia, o capitão pediu que ele fosse ao convés mais baixo do navio buscar alguns suprimentos. Mas quando o homem estava descendo a escada, ela se quebrou e ele caiu. Por mais que tentasse, ele não conseguia sair. E, não, a situação era pior do que ele pensava. Havia um buraco no casco do navio e a água estava começando a encher os convéses inferiores. Dê uma olhada ao redor. Há algo que o Daniel possa usar para se salvar? Sim, ele pode colocar um colete salva-vidas e esperar que a água encha o convés inferior. Ele simplesmente flutuará para cima e poderá subir as escadas novamente. Quero dizer, se o navio não se transformar em um Titanic, certo? Você decidiu que precisava sair em uma aventura, então arrumou sua mochila e foi caminhar pela trilha dos Apalaches. O problema é que, como essa era sua primeira caminhada, seu planejamento foi ruim. Sua água durou apenas um dia e você precisava reabastecer. Há 4 fontes de água diante de você: uma lagoa, um lago, um cacto suculento e um riacho. De onde você deve beber água? A maioria dos cactos é tóxica, portanto você deve ficar longe deles. As águas da lagoa e do lago são águas estagnadas, o que significa que podem estar cheias de coisas que não são boas para você. Portanto, resta a água do riacho. Está ficando tarde e você percebe que está perdido no meio da floresta. O GPS do seu telefone não está funcionando e você vê um cruzamento à sua frente. Você pode escolher entre 4 caminhos que levam ao norte, sul, oeste ou leste. O caminho que vai para o norte te levará para um buraco negro. A estrada que vai para o sul passa por um lago cheio de enormes tubarões-baleia. A que vai para o leste passa por um buraco do tamanho de uma cratera. E a que vai para o oeste te levará a uma montanha altíssima que é impossível escalar. Qual caminho você escolherá? Você deve ir para o sul. Os tubarões-baleia não representam uma ameaça para as pessoas e provavelmente não é verdade que eles existam dentro desse lago. Eu quero dizer, eles são criaturas marinhas. O Roberto passou as 2 últimas semanas no Egito explorando as pirâmides antigas. Ele é arqueólogo e estava procurando por descobertas revolucionárias sobre a história das múmias. Dentro de uma das pirâmides, ele encontrou uma câmara secreta. Nas paredes dessa câmara estava escrito o seguinte: se alguém conseguir responder corretamente, um antigo segredo será revelado. E logo abaixo disso, o Roberto encontrou um enigma. A próxima resposta que deve escapar de seus lábios deve ser a criatura enrolada em tiras de pano. Você consegue adivinhar o que o Roberto deve responder? Múmia. Ele deve simplesmente dizer a palavra múmia. O Tom escapou da prisão cavando um longo túnel no chão da cela. Ele estava se arrastando pelo túnel subterrâneo há 3 horas, quando viu que o túnel principal se dividia em 3 túneis menores. O primeiro estava pegando fogo, o segundo abrigava um ninho de cobras venenosas e o terceiro estava cheio de explosivos. Qual túnel o Tom deve pegar para continuar sua fuga da prisão? Ele deve escolher o túnel com fogo. Ele pode apagar o fogo com a terra do chão e seguir seu caminho para a liberdade. A Sylvia queria ir ao show de sua banda favorita, mas não tinha dinheiro suficiente para os ingressos. Sua estação de rádio local estava promovendo um concurso e o vencedor ganharia ingressos para o show. Tudo o que ela precisava fazer era responder corretamente a charada. Ela ligou para a estação de rádio e eles lhe perguntaram: todas as noites me dizem o que fazer. E todas as manhãs faço o que me mandam, mas ainda não consigo escapar de sua repreensão. O que eu sou? A Sylvia ganhou os ingressos. Você consegue adivinhar o que ela respondeu? A resposta correta é um despertador. É bem assim, não é mesmo? A Amy acordou em uma ilha distante. Ela procurou em todos os lugares por algo que pudesse ajudá-la a escapar e encontrou nada. Nos dias seguintes, ela continuou a procurar algo que pudesse lhe dar alguma direção e encontrou 3 pedaços de papel rasgados que poderiam ser unidos para formar um só. Ela juntou tudo e conseguiu escapar da ilha por água, sem usar nenhum outro recurso além das coisas que encontrou.
Você consegue descobrir como ela conseguiu fazer isso? Essa é complicada. Nada era o nome do barco que ela encontrou abandonado na ilha. Depois, ela encontrou pedaços de papel rasgados, que juntos formavam um mapa. O mapa ajudou a guiá-la até a ilha habitada mais próxima, e o barco a ajudou a ir até lá pela água. A Mirabel entrou no mercadinho de seu pai e pediu um sanduíche para levar. Quando ela olhou para a direita, notou algo extremamente fora do comum. Dê uma olhada nessa imagem. Você consegue dizer do que se trata? Tem uma tartaruga escondida embaixo do balcão. Isso com certeza não é normal. Ei, incrível maníaco! Estou vendo em seus olhos. Você precisa urgentemente de um novo exercício de enigma. Aqui vai. Aproveite. Sua primeira tarefa é reorganizar essas letras para soletrar uma única palavra. O que você obterá? Uma única palavra, é claro. Na verdade, a resposta estava na própria pergunta. Quantas letras existem no alfabeto? A resposta pode ser um pouco menos direta do que você gostaria. Você provavelmente já sabia que a resposta não era 26. Seria muito simples. Há 8 letras na palavra alfabeto. Havia uma porta de vidro verde no meio de uma grande cidade, e também rumores de que algo misterioso e belo estava escondido atrás dela. Um grupo de amigos encontrou a porta e tentou passar por ela. O interessante é que a Amanda, a Ana e o Oliver conseguiram entrar, enquanto a Lauren e o Sebastian não conseguiram nem abri-la. O que você acha? O Marcos conseguirá entrar ou não? O Marcos abrirá facilmente a porta e passará por ela. Somente pessoas cujos nomes contêm um número par de letras podem fazer isso. Imagine que você tem 3 ovos. Agora eu te dou 5. Em seguida, seu galo põe mais 2. Quantos ovos você tem? Apenas os 5 ovos que te dei. Os ovos que você imaginou não contam, e galos não põem ovos. Observe essa imagem com atenção. Você consegue descobrir qual desses 3 homens é o chefe? É o da direita. Percebeu que o paletó do terno dele está pendurado na cadeira do chefe? Não importa quem esteja atrás da mesa, ele é quem manda. O próximo enigma. Vire-me de lado e eu serei tudo. Corte-me ao meio e não serei nada. O que eu sou? Eu sou o número 8. Quando está de lado, ele se parece com o símbolo do infinito, mas se você o cortar ao meio, se transformará em 0. Não posso falar, mas responderei se você falar comigo. O que eu sou? Sou o eco. Pertence ao mês de dezembro, mas a nenhum outro mês. Também não está nas férias. Então o que é? A resposta é simples. A letra D. Ele o ajuda da cabeça aos pés. Quanto mais trabalha, menor fica. O que é?
É uma barra de sabonete. Como um bolso pode ter algo dentro se não tem nada dentro dele? Se tiver um furo, com certeza não pode ter mais nada. Ela sobe e desce, mas nunca se move. O que é? A escada. A é o pai de B, mas B não é filho de A. Como é possível? B é filha de A. O que está sempre à sua frente, mas você não consegue ver? É o seu futuro. Quando aponto para cima, fica claro. Quando aponto para baixo, fica escuro. O que eu sou? Um interruptor de luz. O que precisa ser quebrado para que você possa usá-lo? Um ovo. Você consegue encontrar um erro nessa imagem? É o relógio de pulso. Esse tipo sempre é fabricado com a coroa do lado direito. Observe esses bules. Se o A contém 40 xícaras de chá, quantas xícaras o B pode ter? Embora o bule B seja maior do que o A, seu bico é colocado no nível correspondente ao meio do bule A. Isso significa que se você colocar mais de 20 xícaras, o chá começará a transbordar. Em que caso essa equação está correta? Quando estamos falando de horário, 1 da tarde mais 20 minutos é o mesmo que 2 da tarde menos 40 minutos. Alguns estudantes universitários foram acampar. Eles estavam dançando perto da fogueira quando, de repente, começou a chover e o fogo apagou. Um dos estudantes, o Éder, tinha uma lanterna e algumas pilhas, 8 no total. 4 estavam carregadas e 4 não estavam. Ele não sabia quais estavam carregadas. Qual é o menor número de tentativas que o rapaz precisará para acender a lanterna? O Éder terá que fazer 7 tentativas. Veja, ele vai precisar colocar as baterias em 3 grupos, 2 de 3 e 1 de 2. Isso garante que pelo menos um deles terá 2 baterias funcionando. Cada grupo de 3 precisa de 3 tentativas para verificar se 2 pilhas estão funcionando, enquanto o grupo de 2 precisa de 1 tentativa. Portanto, o número total de tentativas é 7. A Ana dormiu demais essa manhã e vai se atrasar para o trabalho. Ela se arruma, corre para o ponto e pega o único ônibus que está ali, mas parece que é o errado. Há 3 portas na parte de trás. O motorista diz para a garota que apenas uma leva à segurança. Atrás da primeira porta há um elefante gigante que pisará em qualquer pessoa que não seja cinza. Atrás da segunda fica um tigre que vai devorar qualquer um que não seja laranja. Atrás da terceira existe uma anaconda que engole qualquer pessoa que não seja verde. A garota também vê 2 baldes de tinta. Um é amarelo e o outro é vermelho. Qual porta ela deve escolher?
Ela deve misturar as tintas vermelha e amarela para obter a cor laranja, pintar-se e sair pela segunda porta. Você está indo para o estacionamento subterrâneo pegar seu carro quando a eletricidade acaba. Então, vê um código PIN de 3 dígitos brilhando na fechadura do seu veículo. No chão, há um pedaço de papel com 009 escrito. Você digita o número, mas é claro, a tentativa não é bem sucedida. Se tudo fosse tão simples, você consegue descobrir o código correto? Tudo o que você precisa fazer é virar o papel de cabeça para baixo para obter o número certo. É 600. O João está procurando um presente em um shopping center. Uma das lojas tem uma extensão misteriosa que leva a um cofre cheio de diamantes e joias de ouro. Assim que ele entra, o proprietário puxa as grades para baixo e o tranca na sala. Ele diz que o rapaz precisa comer um dos 3 biscoitos que estão sobre a mesa para então ser libertado e receber o tesouro. O primeiro biscoito transformará o João em um animal. O segundo o deixará gigante. O último o tornará invisível. Qual ele deve comer? O primeiro, ele pode se transformar em um rato e passar pelas grades. É assim que vai sair e ganhar o ouro. O Marcos e a Ana eram pais de um menino chamado Júlio. Um dia, o laptop do pai desapareceu e ninguém na casa conseguiu encontrá-lo. Eles chamaram a polícia. Quando um detetive chegou e vasculhou o local, encontrou um bilhete na mesa de Marcos. Ele foi escrito pelo garoto e dizia "Uau!". O detetive imediatamente descobriu quem havia levado o laptop. Você também consegue? Foi a Ana. Se você virar o bilhete de cabeça para baixo, verá que é mom ou mamãe em inglês. Certo dia, uma biblioteca pública fez um anúncio estranho. Cada membro poderia pegar emprestado quantos livros quisesse e também não precisava devolvê-los durante o próximo semestre. Por quê? A biblioteca estava se mudando para um novo prédio, mas não tinha dinheiro suficiente. Dessa forma, os usuários poderiam transportar a maioria dos livros sozinhos.